Olá, você gestor, gestora desse maravilhoso universo da gastronomia, tudo bom? Sempre um prazer imenso te ter por aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Amaral, eu sou gestor de operação gastronômica e também tenho um programa que tem o objetivo de deixar você e a sua operação independente, seu programa é Restaurante Independente. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre mais um conteúdo que eu acho que vai agregar bastante na sua formação profissional, na sua atualização, enfim, você que está buscando informação para estar sempre melhorando no âmbito da gestão aí da sua operação, do seu bar, da sua lanchonete, do seu restaurante, da sua hamburgueria. Eu acho que a gente vai agregar bastante valor para vocês hoje. Hoje eu queria trazer para vocês um tema que são os nossos canais de comunicação. Eu sempre falo muito sobre plano de negócios, essa é a base do nosso programa, né? Todas as ferramentas de gestão, todos os indicadores, tudo que a gente tem que controlar ali, eles estão alinhados com a estrutura do plano de negócios. E hoje eu queria focar um pouquinho com vocês na ala direita do nosso plano de negócio. Só para deixar claro aqui para vocês o plano de negócios que eu uso no meu restaurante e que eu divido com vocês é sempre através do modelo Canva. Então, se você tiver a curiosidade e se você não conhece, quiser conhecer, tiver a curiosidade de jogar aí no Google para buscar, você vai entender que eu estou falando aí do quadrante direito. Bom, a gente parte da premissa de que a empresa ela existe para gerar valor para o seu cliente interno, que são os sócios e os colaboradores, né? Então, partindo daí, como é que a gente busca receita, né, para o nosso restaurante, para a nossa operação? Como que a gente tem entrada de capital no nosso restaurante? Através de venda, né, majoritariamente. A gente tem diversos formatos de venda, a gente pode vender uma assinatura, de repente, a gente pode vender um serviço, a gente pode vender um prato, um produto em si, mas a gente basicamente vive dessa relação de consumo, de compra e venda. E nós, na qualidade de restaurante, de operação gastronômica, a gente vai ter o produto ou o serviço ali para ofertar. Do outro lado da mesa, a gente precisa que haja um grupo, né, que exista um grupo de pessoas que a gente carinhosamente chama de clientes. Bom, os clientes, eles são dentro do nosso plano de negócio, eles ficam ali no segmento de clientes. A gente vai acabar falando um pouquinho disso também, mas eu queria focar bastante nosso papo aqui hoje nos canais de comunicação. A gente tem dentro do plano de negócios os nossos canais de distribuição, né, que é por onde o nosso cliente consegue nos acessar, né, para consolidar, para efetivar uma compra. E a gente tem os nossos canais de comunicação, que através de quais plataformas, quais são os formatos que a gente usa para poder se comunicar com o nosso cliente. E quando a gente pensa na comunicação, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no segmento de clientes. Quem são os nossos clientes? Para quem que eu vou falar? Então eu preciso entender qual é o grupo de pessoas que compõem o meu nicho, o meu segmento de clientes, o meu público-alvo. Então eu preciso entender como essas pessoas se comportam, eu preciso entender qual é a preferência de consumo de informação dessas pessoas. E quando eu falo informação, eu estou falando aqui de toda e qualquer informação, em qualquer formato, uma foto, um vídeo, um texto, um áudio, um podcast, enfim. Qual é a preferência de consumo desse meu público-alvo? Quando a gente pensa numa hamburgueria, por exemplo, a gente tem muito associado à hamburgueria, como é um produto em geral de um preço mais baixo, a gente tem uma facilidade de entrada maior, a gente tem barreiras mais baixas, então normalmente é um prato que se comunica muito bem, não só por isso, né, culturalmente também, se comunica muito bem com o público mais jovem.
As hamburguerias, em geral, elas vendem mais, o maior volume de venda delas é para um público mais jovem. Então a gente precisa ter muito bem desenhado, é a primeira etapa, né? Para a gente ter uma comunicação efetiva, a gente precisa ter muito bem desenhado qual é o nosso público. Então nesse caso, né, nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui da hamburgueria, a gente tem um público mais jovem. E dentro desse nicho, dentro desse público-alvo, que são os mais jovens, a gente precisa determinar o que é esse mais jovem, se é de 18 a 30, se é de 15 a 27, a gente precisa entender, né, quanto mais informação a gente conseguir gerar para poder montar essa estrutura melhor para nós, a gente vai conseguir desenvolver estratégias mais assertivas, mais eficazes. Então, assim, informação nunca vai ser demais, a gente tem diversas formas de coletar essas informações, a gente pode falar um pouquinho disso também, mas eu preciso entender qual é o meu público, qual é a preferência de consumo dele, para eu entender como que eu vou, quais as ferramentas, quais as plataformas eu vou usar para me comunicar. No exemplo da hamburgueria, pessoas mais novas, a gente tem uma percepção geral de que elas são mais conectadas, elas consomem mais através das redes sociais. Então hoje a rede social que é mais usada no Brasil é o Instagram. Para quem não sabe, o Brasil é o 4º país do mundo em tráfego de internet. Então assim, a gente já parte daí, né, para entender qual é a plataforma que a gente vai usar. Então se você não estiver expondo sua marca na internet, você já está praticamente descartado do mercado. Então eu preciso entender como que eu vou falar. Então eu entendendo que a preferência de consumo de informação do meu cliente é a rede social, bom, eu já tenho ali muito bem claro, muito bem definido para mim qual é a minha principal plataforma, que vão ser as redes sociais. Mas ainda assim existem outros canais de comunicação, outras formas de se comunicar. A gente tem, por exemplo, aplicativo de mensagem como o WhatsApp e o Telegram. A gente tem outras redes sociais além do Instagram. Eu falei que ela é a mais usada no Brasil hoje, isso é um dado, mas a gente tem outras redes sociais também. A gente tem Twitter, que tem um apelo um pouco menor para o nosso segmento por não ser uma plataforma que gera tanta interação com imagens, e a gente sabe do poder que a imagem tem do vídeo, da foto no nosso segmento, né? Que a gente já consegue atrair os clientes através das nossas imagens. A gente vende muito comida com imagem, mas existem outras formas, existem panfletos, existe rádio, existe jornal impresso. Então é preciso, voltando, que a primeira etapa para você construir a sua estratégia de canal de comunicação é entender, o seu público-alvo e quais são as preferências de consumo de informação dele. Uma vez que você determinou isso, e você pode me perguntar, Matheus, como eu consigo determinar isso? Bom, uma sugestão que eu te dou é através de uma pesquisa. E a gente tem diversas formas de aplicar uma pesquisa de opinião. Inclusive nesses tempos de pandemia que a gente está vivendo, a gente tem ferramentas, inclusive gratuitas, que possibilitam a gente construir um formulário na internet e divulgar isso por qualquer plataforma que seja. Você entra lá no Google, digita na barra de pesquisa lá, formulário de pesquisa de opinião. O próprio Google tem uma ferramenta gratuita que você consegue montar ali um questionário e você gera um link. E esse link você consegue disparar ele por SMS, por WhatsApp, por e-mail, publicar na sua página do Instagram, publicar na sua página do Facebook o link convidando para as pessoas participarem. E a partir dali a gente já consegue ter alguma noção da preferência de consumo dessas pessoas. Porque por mais que os exemplos que eu tenha citado aqui sejam todas plataformas online, que é o grande fluxo de informação que a gente tem hoje, ainda mais reforçado por conta do distanciamento social, a gente tem que entender que são, vamos lembrar da aula de matemática agora, né? São conjuntos que têm interseção, mas tem todo o resto do conjunto
que não são uma interseção. Então, eu tenho um público muito grande que consome Instagram, mas eu tenho um público provavelmente ainda maior que consome o WhatsApp. E nem todo mundo que consome informação através do WhatsApp consome informação através do Instagram. Então, a gente dá a profundidade, a capilaridade para essa informação, ela é importante porque ela vai trazer para a gente um retorno maior, um retorno mais amplo. Então é uma solução que eu uso e que eu sugiro fortemente para vocês também que vocês usem. E já dando uma dica aí que a mais, né, para você construir esse formulário, é muito importante para a gente conseguir segmentar o nosso público-alvo. A gente tem informações geográficas, né, onde aquela pessoa mora, informação de sexo, informação de idade. É lógico que existe outra gama de informações absurda que a gente pode e deve usar e obter do nosso cliente. Mas essas três eu te digo que elas são talvez as principais. Então insira no seu questionário essas perguntas para a pessoa informar a idade, onde ela mora, e isso vai com certeza te ajudar nessa segregação. E obviamente outras perguntas que você vai direcionar ali tem que estar alinhadas com o seu objetivo, que é entender qual é a preferência de consumo de informação do seu cliente. Então perguntar quanto tempo ele fica online, quando ele fica online, quais são os aplicativos que ele mais usa, qual é a rede social que ele mais acessa, se ele tem o hábito de ler jornal, se ele tem o hábito de ouvir rádio, enfim, já praticamente formamos aqui um formulário para essa finalidade. Então, quando você compilar essas informações depois de um tempo, que você vai determinar se você vai ficar uma semana, 2 dias, 10 dias com essa pesquisa rodando, você vai ter ali um norte muito, muito bacana sobre quem é o seu público-alvo. Então você vai conseguir ter uma noção melhor de direcionamento. Beleza. Então você determinou o seu público-alvo. Matheus, fiz a pesquisa, o pessoal respondeu, teve uma adesão bacana. E só mais uma dica, eu abri um parêntese aqui rapidinho. É muito bacana que você não ofereça nada em troca da opinião nesse ponto, porque isso pode gerar influência. Quando você mandar essa pesquisa, esse link dessa pesquisa para os seus clientes ou para aqueles que podem vir a ser seus clientes no futuro, eles só vão responder se eles tiverem alguma identificação com a marca ou com a pessoa, né? Você ou a pessoa que está distribuindo aquilo, pedindo aquela informação. Quando você passa a oferecer algo em troca, você vai atrair pessoas que não estão interessadas em responder para deixar ali a informação e de fato contribuir com a construção do seu público-alvo, né? Mas que estão vindo para ganhar aquele brinde, para ganhar aquela premiação, seja uma taxa de entrega grátis, seja um desconto, enfim, qualquer bonificação que seja. Então isso vai acabar poluindo a sua base de dados, porque vai estar trazendo pessoas que não estão interessadas em se manterem como seus clientes ou em se tornarem seus clientes. Bom, fechando essa primeira parte, onde a gente precisa entender quem é o nosso público-alvo, qual é a nossa segmentação de clientes, a gente precisa entender agora o que eu vou comunicar. Então, beleza, Matheus, fiz o formulário, divulguei, teve uma adesão super bacana, o pessoal respondeu, consegui montar uma base de dados legal, já joguei isso aqui para minha planilha, já montei meus gráficos, então hoje eu sei, dentre os meus clientes, os meus potenciais clientes, qual que é a divisão demográfica. Então eu sei idade, eu sei sexo, eu sei bairro. Então eu já estou com uma baita de uma ferramenta na mão, só que eu preciso saber usá-la. Então aí a gente vai agora para a seguinte pergunta: o que eu vou comunicar? Eu já sei para quem e eu já sei como, qual plataforma eu vou usar para poder levar a informação até o cliente. Mas que informação é essa? E aí a gente abre uma outra janela com inúmeras possibilidades. Tá? Eu vou listar aqui para vocês algumas macro
tópicos, né, que a gente tem que comunicar sempre para o nosso cliente, para o nosso público-alvo. Bom, eu tenho que comunicar a minha marca, é o primeiro de todos. A minha marca, ela precisa ser vista. A gente tem que lembrar daquele clichêzinho, aquele ditado de que quem não é visto não é lembrado. Então a gente precisa divulgar a nossa marca. E quando eu falo marca, eu falo bem no conceito global mesmo. Falar do seu restaurante ou do seu bar, enfim, da sua operação gastronômica. A gente comunica os nossos valores, e esses valores aqui a gente pode ficar no campo do intangível, né? Que é aquele valor que quando você vai fazer uma campanha publicitária, que você diz ali que a sua casa ela proporciona momentos únicos, que aquele prato é especial por motivos Y, X e Z, que a sua carta de drinks é exclusiva. Isso comunica valores intangíveis. A gente lança uma informação e a gente depende da percepção do cliente para poder ter a percepção do valor que a gente quis transmitir. Por exemplo, se eu tenho um público que não aprecia nada que fuja ao tradicional, eu mostrar o valor, eu disseminar e sedimentar um valor baseado em trazer inovação, talvez não tenha uma percepção de valor muito bacana. Então, se eu falar que eu tenho uma carta de drinks exclusivos e autorais, talvez não vá gerar valor para o meu cliente. Então, a gente tem que ter essa percepção muito bem definida. Novamente, a gente vai estar sempre flertando com o nosso público-alvo, porque essa é a proposta, né? A gente se comunicar com eles. Então a gente tem sempre que estar alinhado com as expectativas que eles têm no nosso negócio e, no geral, como eles observam o valor, né, gerado não só por você, mas por tudo que eles consomem. Então a gente tem esses valores intangíveis e a gente tem os valores tangíveis, né? Que são os pratos que você tem, que são os drinks que você tem, que são campanhas promocionais que você tem. Então, de repente, você resolveu, você viu, né? Você fez uma pesquisa, agora que você já está craque em como fazer uma pesquisa de opinião, e viu que você já notou no mercado que existe uma carência de promoções de happy hour, por exemplo, e você confirmou isso através de uma pesquisa de opinião, onde seus clientes disseram que realmente não saem tanto no intervalo de 18 a 20 horas, porque não tem tantas opções, ou enfim, seja lá qual for o motivo. Então você identificou uma oportunidade e identificou que existe a demanda. E você resolve então criar toda uma campanha, um cardápio, enfim, um promocional voltado para esse mercado, para essa demanda suprimida que está ali, que é a de clientes que querem consumir no horário de happy hour. Então você tem o que comunicar, que é a sua campanha publicitária, que é a sua promoção, e você vai divulgar isso para todos os seus clientes que consomem esse formato de informação. Bom, beleza, então eu tenho aqui já uma noção de para quem que eu vou comunicar, eu tenho uma noção de qual plataforma que eu vou usar, eu já tenho mais ou menos uma noção também do que eu vou falar. Agora a gente precisa entender como eu vou falar, porque uma frase que eu sempre escutei durante toda a minha vida e que faz sentido, que é verdadeira e que eu continuo passando para frente. O segredo da comunicação não está no que você fala, e sim como o receptor ele vai entender aquilo que está sendo dito. Então, de nada adianta eu usar um português extremamente rebuscado se o público, que é o meu público-alvo, não usa esse português rebuscado. Não adianta eu investir uma fortuna em vídeo para o meu restaurante, vídeo institucional, vídeo de B-roll, vídeos, enfim, de comida, se o principal canal de comunicação que eu tenho com o meu cliente é rádio, por exemplo. Rádio é uma mídia muito consumida por uma gama muito grande da população. E quando a gente para analisar Brasil, a gente tem regiões em que a rádio é muito forte, muito mais do que em outras.
Então eu preciso entender como eu vou fazer isso para poder aplicar o meu recurso da maneira correta. Uma vez que você entende o formato que você vai distribuir essa informação, a gente já determinou ali qual que é a plataforma, você consegue ter uma assertividade, uma possibilidade de conversão muito maior. E focando agora na questão da promoção, né, da publicidade promocional, a gente tem que lembrar que o nosso principal foco nesse caso é trazer os clientes para cá, chamar os clientes para dentro do seu restaurante. E a gente tem diversas formas de fazer isso. Já citei algumas aqui, mas a gente tem diversas formas de viabilizar essa comunicação, só que a gente precisa entender que eu preciso me comunicar, eu preciso me fazer entendido, né? Eu preciso ser inteligível para o meu cliente, senão eu vou estar jogando dinheiro fora. Nas redes sociais, uma pergunta que eu escuto Matheus, faço anúncios pagos ou faço crescimento orgânico? Se você tiver dentro do seu fluxo de caixa, dentro do seu planejamento orçamentário, se você tiver caixa, se você tiver dinheiro para investir, faça sempre propaganda paga. A propaganda paga, ela existe por um motivo. Ela, obviamente, ela tem benefícios, ela tem um alcance, ela tem, enfim, predicados que a gratuita não tem. A gratuita você demanda de um crescimento orgânico. O que é um crescimento orgânico? É uma pessoa ver e marcar outra, e a outra ver e compartilhar com um outro, esse outro ver e mandar o link no WhatsApp do outro. Ou seja, isso é orgânico, isso depende da interação das pessoas para ganhar a escala que você quer dar. Quando você faz um anúncio pago, e isso eu não estou falando só de rede social, estou falando do próprio Google. O Google Ads, ele funciona, a plataforma dele, ela é direcionada nesse mesmo sentido. Você consegue pegar aquelas informações que você coletou lá da sua pesquisa de opinião dentro da sua campanha publicitária. Então você consegue colocar ali dentro, olha, eu quero pessoas que tenham essas áreas de interesse, eu quero pessoas que morem nessas cidades ou nesses bairros dessas cidades, eu quero pessoas que tenham essa faixa etária, eu quero que você dê preferência para divulgar essa minha propaganda para mulheres, eu quero que você dê preferência para divulgar essa propaganda para homens. Então você consegue ter um direcionamento muito maior. Além disso, você tem o impulsionamento de você ter ali um robozinho, né? Você tem ali um algoritmo que está rodando e distribuindo para você aquele conteúdo, independente das pessoas se marcarem ou compartilharem aquele conteúdo que você está disponibilizando. Então você não depende mais que o seu cliente marque a esposa ou o amigo ou o namorado. A própria plataforma ela vai fazer isso para você, e além disso soma-se o orgânico, porque aquelas pessoas que já iriam marcar, já iriam compartilhar, elas vão continuar tendo essa ação. Então você aumenta o seu alcance. O único cenário onde você não deve fazer essa publicidade paga é se você realmente não tiver uma segurança financeira que sustente isso. Uma vez que você tem, sempre invista nisso, porque sem sombra de dúvida vai te dar uma projeção muito maior, você vai ganhar uma exposição muito maior da sua marca, tendo uma propaganda paga em função de uma propaganda gratuita. Muito cuidado com o que você vai publicar, como você vai publicar aquela determinada informação. Voltando a citar o exemplo do Instagram, a plataforma mais utilizada atualmente no Brasil. É uma rede social construída para imagem, né? Ela inicialmente foi concebida com o intuito de ter uma divulgação exclusivamente de fotos. Hoje a gente já tem outras ferramentas dentro do Instagram. A gente tem o Reels, a gente tem os Stories, a gente tem a possibilidade de fazer uma live. E isso tudo entra dentro desse mix de canal de comunicação. Então, se eu tenho uma plataforma que ela foi desenhada e ela é consumida hoje para imagens, eu estou ali para ver foto, estou ali para ver vídeo, estou ali para ver, enfim, boomerangs, stories, que seja,
eu preciso investir em imagens. Assim como eu disse no exemplo anterior, que não tem lógica eu investir o meu dinheiro, o meu tempo e o meu esforço em produzir um material gráfico. Se o meu cliente quer consumir informação através da rádio, aqui o cenário é totalmente diferente. Eu preciso investir em imagens de qualidade porque é exatamente isso que o meu cliente está buscando. Lembre-se, quando a gente pensa em internet, quando a gente pensa em usar esse canal de comunicação para divulgar as nossas promoções, a nossa marca, os nossos produtos, a gente está pensando em dar uma escala que tende ao infinito. Porque por mais que você tenha ali uma bolha, né, um mundo limitado, alguém do outro lado do mundo consegue ter acesso àquele conteúdo que você está postando. Então tenha muito cuidado sempre quando você for fazer uma campanha com o que você está postando, se aquela informação está sendo passada da forma correta, se o português usado ali naquela legenda ou em algum texto, alguma palavra que você colocar eventualmente na foto, se tem algum erro de ortografia, se tem, enfim, qualquer erro de português, né? Não só de ortografia, porque uma vez que você joga isso para a rede, isso está na rede, isso foge do seu controle. Então, por mais que você tenha a opção de depois ir lá e apagar aquela publicação, por exemplo, aquilo custa engajamento, porque você já teve um fluxo de pessoas que visualizou aquilo e quando você apaga, você volta para a marca zero e lança novamente. Então, faça insistentemente revisões no seu conteúdo para que você consiga realmente comunicar aquela mensagem que você quer comunicar para o seu cliente e comunique. Comunique muito, porque a velocidade com que se consome informação ela é muito alta. Então, existem muitas estratégias, existem profissionais, existem empresas enormes que são focadas somente na gestão de tráfego de rede social, de internet, num geral, não só das redes sociais. Que você tem ali determinado o horário certo para você publicar, qual que é o formato que as pessoas do seu grupo, do seu nicho ali de público-alvo mais consomem, se elas consomem mais stories, se elas consomem mais fotos, se elas consomem mais reels, se elas consomem IGTV. Você tem toda essa gama de informação, então assim, é realmente um mercado muito amplo e é uma ferramenta, não à toa ela tem um campo só dela dentro do nosso plano de negócio, muito poderosa. O nosso canal de comunicação é por onde o nosso cliente vai saber da nossa existência. É por onde ele vai enxergar que a gente existe no mundo. Então, isso é muito importante. Essa é a primeira porta de entrada para grande parte dos nossos clientes. Existe o boca a boca? Existe e vai continuar existindo. E eu ainda acho que é o mais efetivo de todos as possíveis ferramentas aí para a gente captar novos clientes. Porque quando uma pessoa vem, ela tem uma percepção de valor alta. A percepção de valor é sempre associada ao custo-benefício, né? Então ela vem, ela entende que toda a experiência que ela viveu foi muito boa em função do preço que ela pagou e ela passa essa informação para frente, você já quebra ali uma série de barreiras para se comunicar com aquele cliente. Porque não é você, dono do restaurante, que está falando, olha, venham que a minha comida é boa, venham que o meu preço é justo, venham porque a minha cerveja é gelada. Quem está falando aquilo para o seu futuro cliente é o amigo, é a mãe, é a esposa, é o esposo, é o namorado, é a namorada. Então é uma pessoa de confiança. Então não tem ali sabe aquela ideia que a gente tem às vezes do vendedor? Pô, esse produto nem deve ser tão bom, ele está me falando isso só para me vender. Essa percepção pode ser gerada, pode ser visto dessa forma quando você lança uma publicidade, você lança uma propaganda, uma promoção, enfim, você divulga a sua marca. Quando é o boca a boca, essas barreiras elas se quebram e passa a ser uma pessoa de confiança que está me sugerindo. E tire isso por você. Quando um amigo, quando sua esposa, seu esposo te dão uma sugestão de algum produto ou de algum restaurante, de alguma hamburgueria, de alguma pizzaria, a tendência que a gente tem de experimentar é muito maior do que simplesmente quando a gente vê um anúncio ou a gente vê uma publicação. Isso, novamente, não diminui a importância das novas mídias de comunicação, dos novos canais de comunicação. Mas eu realmente acredito
que o boca a boca ele tem um poder muito grande para poder trazer clientes para o nosso restaurante, para a nossa operação gastronômica. Bom, eu espero que esse conteúdo ele tenha sido relevante para vocês. Existe muito a ser explorado, muito a ser falado. A gente fala muito em diversos módulos, a gente toca nesse tema dentro do programa Restaurante Independente. Falamos sobre ferramentas, falamos sobre esses exemplos que eu citei para vocês de meios de construir um formulário e outros também. Então é realmente algo que precisa ser muito bem analisado, precisa ser visto de perto. Escondem-se muitas oportunidades de escala e de ampliação do nosso negócio aí nos canais de comunicação. E a gente só falou aqui dos canais de comunicação focado no pré-venda ou na sustentação de uma venda através da promoção, né? A gente ainda tem toda uma estrutura de pós-venda, a gente ainda tem todo um mundo a ser explorado e que interage diretamente aí com os nossos canais de comunicação. Então, vou estar sempre postando conteúdos aqui. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo ou tiver alguma dúvida, deixa aqui como um comentário. Se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, não se esquece de seguir a página e curtir. Isso é muito importante para a gente. O Instagram ele entende que o nosso conteúdo ele é relevante. Isso é muito bom. Ficarei muito grato. No Facebook, mesma coisa, segue a nossa página, curte, compartilhe com algum amigo, com algum conhecido que pode se beneficiar desse conteúdo. Se você estiver assistindo esse conteúdo no YouTube, se inscreve no nosso canal, liga aí o sininho da notificação, porque a gente está sempre postando conteúdo novo. Todo dia sai algum conteúdo novo aqui no canal e a gente vai estar sempre buscando agregar conhecimento de alguma forma para a gente mudar essa realidade que a gente tem hoje de um nível baixo de profissionalismo na operação de gestão e de operações gastronômicas e passar aí a respirar a gestão, a viver a gestão na essência dela em todos os cantos possíveis do nosso plano de negócio. É isso, fico por aqui, até a próxima, obrigado!